Oiê, boa noite, pessoal. Tô passando já por aqui. Hoje a gente tem live. Não sei se já entrou alguém, mas eu já tô encaminhando essa live para algumas pessoas. Vamos lá, encaminhar aqui. Hoje é dia de convidados no Elas. E vamos que vamos. Vamos lá, minha gente. Para quem for chegando, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite para todos. Hoje o papo vai ser muito bacana. Eu acredito que muitos de vocês, quando viram a divulgação, tenham ficado curiosos sobre o que é. É uma técnica que eu também não conhecia. Conheci mais no início do ano, de tanto ouvir essa nossa convidada, que é minha amiga querida, falar, até que eu tive a oportunidade de fazer uma consulta com ela. E eu posso afirmar que é incrível, muito bacana. Então, para quem não conhece, hoje vocês vão conhecer o mapa de Odu. Ó, o pessoal já tá entrando, Carlinha já tá aí, Fernanda já tá aí, que é a nossa convidada. Fernanda, gente, para quem não conhece, ela tá no Instagram como FC Holística, Fernanda Cristina, né? A Gra acabou de entrar também. Sejam todos muito bem-vindos. Ela é terapeuta, taróloga e trabalha já há pouco mais de 2 anos com o mapa de Odu. Né? Ela vai explicar pra gente um pouquinho mais do que é essa ferramenta, como que funciona, enfim, uma série de coisas que com certeza vão clarear realmente o que é essa ferramenta incrível. Mais uma terapia aí que vocês podem buscar, né, quando estão passando aí por alguns problemas. Hoje seremos eu e a Carlinha para conduzir aí essa entrevista, esse bate-papo que vai ser tudo de bom. A Gra que tá aqui com a gente no chat, tá aí nos bastidores, ela tá fazendo uma viagem, né, então ela não vai poder estar conosco aqui no vídeo. A Marina, lá de Portugal, ela tem a questão do fuso horário, então nesse horário tá complicado, mas a gente já tá providenciando umas lives aí no horário da tarde também, para quem tem disponibilidade, vai ser bem bacana. E a Paty, que estaria com a gente hoje, não pôde, porque tá resolvendo alguns problemas pessoais, mas estão todas com a gente aqui sempre, né, de coração. Então eu vou chamar a Carlinha para falar um oi para vocês também, e já a gente vai chamar a Fê. Então, se você tá curioso, ficou curiosa, já encaminha aí essa live para alguém, porque eu acho que quanto mais gente descobrindo essas novas terapias, que às vezes não são tão novas assim, mas às vezes não são tão populares, com certeza é um favor que a gente faz para muitas pessoas que podem precisar. Vamos lá, vou chamar a Carlinha. Gente, como é que vocês estão? Vocês estão curiosos? Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo bem? Já me contem. Né? Eu tive que ajustar minha câmera em outra posição aqui. A Carlinha chegou. Hoje já cheguei com o fone. Já chegou com o fone, com a câmera do lado certo. Olha que beleza. Deu certo, eu fiquei com medo. Eu pensei assim, eu não testei antes a câmera. Eu quero ver que hoje vai entrar virada. Menina, mas você sabe que eu criei o hábito agora de quando eu entro como convidada, já de botar a mãozinha atrás do celular na hora de abrir para não correr risco. Porque dependendo, né, gente? Aqui atrás tem um fogão. Então, aí não pode, né? E aí, tá ansiosa? Ai, louca para conversar um pouquinho mais e descobrir um pouquinho mais sobre o mapa de Odu. Tô super curiosa. Boa noite, pessoal. Hoje vai ser bem especial, acredito. Pela palhinha que a gente teve uma conversa ontem com a Fê, nossa, eu fiquei, meu Deus, super curiosa. Ai, gente, eu super indico, porque ela já fez para mim o mapa e eu posso dizer que, assim, é muito bom, é muito revelador também, né, e ajuda a gente a entender várias coisas, né, sobre como a gente é, sobre a nossa personalidade, sobre coisas que acontecem na nossa vida. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar, vamos chamar ela e começar a conversa, né? É isso aí, e vamos lá, chamar Vamos que vamos ver aí o que vamos ter de bom. Já mandei o convite. Vou tirar o casaco, que agora já me deu até calor. Ó, deu uma improvisada. Peraí, deixa eu ver como eu desviro. Alguém sempre entra virado. As nossas lives não são as nossas lives se alguém não entrar com a câmera virada, né, Lu? Gente, tem alguma coisa errada.
Eu tava dando risada com vocês falando. Teve uma live que eu fiz com uma amiga até sobre o Odoo, que eu não sei como coloquei filtro, mas era um filtro, gente, de harmonização facial, mas aquele bem grotesco. E eu Já fiz dessas. Tô de filtro hoje, gente. Ai, eu acabei de botar um, porque, meu Deus, cheguei correndo do serviço. Gente, o pessoal boa tá noite, chegando. Boa noite, Fê. Seja bem-vinda. Como é que você tá, Fê? Olá, gente, boa noite. Muito obrigada, viu, pelo convite. Para as meninas também que não pôde estar presente, mas tenho certeza que em outras oportunidades a gente pode fazer também, né? Várias lives aí com vários assuntos, que o que não falta nesse mundo holístico é assunto, né, gente? Verdade. Ainda mais entre mulheres, né, gente? Quando a gente junta a mulherada, aí que não falta mesmo. É a primeira vez que eu faço, acho, uma live com 2 pessoas. Eu nunca fiz. Olha, eu vou te falar que é divertidíssimo, viu? Dá pra fazer até em 4 pessoas de uma vez só, dá pra fazer também. Trazer uma roda de mulheres, que delícia. É um bate-papo gostoso. Ó, Leonor deu uma boa noite, Tatiana Jordão também. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. Peraí. Só um instantinho, gente. Vai falando aí, Carlinha. É que eu tô procurando um rabicó, porque eu tô indignada com o meu cabelinho. Vou botar uma caneta mesmo. Ai, que linda. Ai, a Fê tá toda linda, maravilhosa. Eu não tive tempo nem de tomar banho, meninas. Tô aqui sentidinha aqui. Você viu esse fundo dela, essa parede dela? Que coisa linda. Meu novo. Apaixonei. É lindíssima. Eu sempre vejo fico babando no cantinho dela. Oi? Não é uma flor de lótus, né? É como se fosse uma flor de lótus, aí cada um interpreta. Tem uma pessoa ali também, né? Nesse processo de conexão, meditação. E é uma junção de várias coisas aí. Ai, maravilhoso. Fê, antes da gente começar a entrar no assunto do mapa, fala um pouquinho de você, de como que você entrou nesse universo das terapias, do tarô, de como que rolou antes de entrar nessa técnica. Tá ótimo. Gente, muito prazer para quem não me conhece. Eu me chamo Fernanda Cristina, atuo aí como terapeuta holística há mais de 2 anos. Fruto, assim, sempre gostei desses assuntos, desde muito nova, sempre fui muito aberta, energeticamente, espiritualmente. Eu acho que a gente já vem com um chipzinho, né, para manifestar. E assim, sobre esses assuntos desde sempre gostei, né? Porém, foi virar profissão na pandemia, né? Que foi revelador mesmo essa pandemia, onde eu me vi ali precisando escolher, porque eu estava fazendo nutrição, né, presencial e tudo mais na faculdade, e aí veio pandemia, e eu tenho 2 filhos, né, casa, dona de casa, enfim, essa vida, né, corrida. Porém, com a pandemia, que foi algo assim totalmente atípico, a gente não sabia como ia ser, daí as aulas foram todas online, e eu já estava também junto com a nutrição fazendo, por curiosidade, assim, um hobby, o curso de terapias holísticas do Espaço Humanidade, né, que é uma junção, é uma técnica, né. E aí comecei a me aprofundar, me apaixonei, porque eu me encontrei, assim, de uma forma surreal, porque tudo aquilo conseguiu trazer para o meu racional coisas que eu já sentia, né? Então fez muito sentido. Só que eu tive que fazer uma escolha, porque não estava dando conta de crianças, né? Aquela rotina nova, totalmente sem saber o que ia ser. Eu estava muito sobrecarregada e foi aí que eu resolvi, através do baralho cigano, que eu já sabia, né, tirar, que eu fiz uma tiragem para decidir o que eu ia fazer. Eu continuava na nutrição, não dava para conciliar os dois, se eu ia para a nutrição ou se eu ia para as terapias holísticas.
E aí ficou mais claro, assim, foi uma jogada muito clara, porém na hora, por conta do meu emocional, porque eu também, nutrição era algo que eu amava, que eu amo ainda, né? E eu não consegui interpretar. Aí depois de um tempo, eu estava até dirigindo, falei, Deus, o que eu faço? Daí veio a jogada, para mim, as cartas, né, aqueles arquétipos, e foi ali que parecia que outra pessoa estava lendo para mim. Muito louco, e foi uma coisa assim muito rápida, né? E aí, nesse momento, eu falei, vou trancar a faculdade, vou me empenhar, vou realmente fazer os meus estágios, né, para realmente para saber se é isso, se não for, tudo bem, a gente volta para a nutrição, né? Tudo tá certo do jeito que tá. E foi assim que começou. E aí eu fiz os estágios, amei, 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 amei. E antes de eu me. Aí eu já estava já formada né, nas terapias e tudo mais. E foi aí que o Odô entrou na minha vida, porque dentro, uma das professoras, que é a Márcia Maringi, psicanálise desse espaço comunidade, onde eu fiz o curso de terapias, né? Ela estava indicando o curso de Odô presencial, e foi logo depois, né? Logo quando já estava o pessoal voltando da pandemia e tudo mais. E foi ali que foi o primeiro curso, assim, que me abriu a porta, que eu entendi, putz, eu sou uma terapeuta, e foi ali que tudo começou, né? Eu comecei os meus atendimentos, atendendo só nessa metodologia humanoterapeuta, aí depois eu fui fazendo muitos outros cursos, apesar que eu já, nessa questão de pandemia, não pandemia, eu já fui me abrindo para vários cursos, aí uma coisa vai puxando outra, e aí foi onde tudo começou. Eu acredito que a pandemia, ela foi um divisor de água para muitas pessoas, né? Muitas pessoas se voltaram para dentro, para o seu autoconhecimento, em busca de novas, né? De terapias, sem inclusive, de cursos, né? Muita gente despertou para esse lado durante a pandemia. Muita mesmo. E eu acho que até essa questão, que nem você falou, da maternidade, do ter filhos, essa coisa assim, contribuiu, acho que para muitas pessoas, né? Eu também comecei a mexer com essas coisas na época da pandemia também, né? Então, eu acho que essa configuração, né, de mães em casa e filhos, né, trabalhar do seu lar é uma opção, assim, muito boa e foi muito necessária naquela época. E aí acaba ficando, né? Mas não tem jeito, né? Mas assim, sobre o mapa de Odô, para o povo começar a entender, o que é? Bom, vamos lá. Mapa de Odô significa caminho de destino, tá? É uma numerologia, porém é de origem africana, tá? Que vem da filosofia iorubá. E é uma forma de você saber as frequências que você veio manifestar na sua vida, né? O caminho que você veio seguir na sua vida. Dentro do Odô, dentro assim, vou falar como que surgiu o curso, que é mais fácil para vocês entenderem, né? Sim. Antes o Odô, sempre foi usado muito dentro das religiões de matriz africana, mais do candomblé, tá? Porém, o meu professor, que é o José Torquato, ele também, um grande psicanalista, ele entendeu que essa ferramenta que usavam dentro só da religião é uma ferramenta para autoconhecimento, era uma ferramenta que dava muitos caminhos mesmo para esse autoconhecimento. Oi? Direcionamentos para as pessoas? Também. E aí ele, como um grande psicanalista, tirou, né, dessa visão só dentro da religião e montou esse curso para outras pessoas. Tanto que, quando eu me interessei pelo curso, gente, foi assim, deixa eu contar que é mais fácil vocês entenderem. Essa Márcia Marins, que foi um dos professores, eu fiz 2 vezes o curso para vocês verem como eu amei o curso, né? Mas no primeiro curso foi a Márcia Marins, que é uma que faz o curso de psicanálise e espiritualidade junto com o José Torquato, que ele que trouxe essa ideia
para a psicanálise, né? Para trabalhar não só dentro da psicanálise, mas para ajudar no autodesenvolvimento das pessoas. E quando ela fez, eu vi lá uma publicação dela, eu também não sabia o que era Odoo. Nunca tinha ouvido na minha vida. Porém, o que eu estava sentindo a necessidade de conhecer mais sobre as frequências dos orixás, mas que não fosse dentro de uma religião. Muito pelo contrário, não por preconceito nem nada, mas eu queria entender sobre essas frequências, porque dentro dos meus estudos, eu falei, gente, e eu venho de uma base, né, onde eu mais frequentei foi a Umbanda, que não cultua só os orixás, mas tem também ligação. Mas eu queria entender, tinha alguma coisa pulsando em mim. E aí eu vi uma publicação dela falando sobre esse curso, que falava dos orixás, mas eu não entendi nada, gente. Na hora que eu li, eu só vi que era presencial em São Paulo, e eu estava precisando dessa bagagem para também me incentivar a começar a ser uma terapeuta, para ver se era isso mesmo o meu caminho. E só sei, gente, que eu senti um chamado muito forte, aliás. O Odoo, eu costumo dizer que ninguém chega ao Odoo à toa, porque é um chamado mesmo, e depois eu fui entender o porquê das coisas. E aí eu senti esse chamado, fui para o curso, sem saber o que era, sem saber como que eu ia aplicar isso na minha vida, mas mais por querer entender como as frequências dos orixás e tudo mais. E foi aí que eu comecei aos estudos, sabe? E aí ali dentro, né, eu vendo que é uma ferramenta, é uma numerologia, tá? Mas a diferença é o quê? Antes de eu começar a fazer o mapa de Odoo, eu já era formada em numerologia kármica. E aí, eu fui percebendo uma similaridade, porém, a forma de falar de uma outra forma, né? A forma de se explicar de um outro jeito. Então, eu falei, gente, querendo ou não, é a mesma coisa, só que colocada em áreas diferentes, em linguagens diferentes, culturas diferentes, sabe? Então, aí eu fiz uma junção, uma coisa com a outra, que super deu certo. Porém, o Odoo, a diferença dele, tanto que eu sempre faço, né, a propaganda, assim, de como eu faço o mapa de Odoo, e não como uma numerologia. Por quê? O mapa de Odoo, ele traz as mesmas frequências da numerologia kármica, que tem relação com os arcanos maiores do tarô, porém, o Odoo, ele eu acho mais simples de se explicar, porque ele é dividido em áreas da vida. Lógico que é dividido, porém, tudo vibra aí dentro de você. Mas o Odoo, a gente fala, né, nessa numerologia, assim, existe o Odoo de placenta, que é o nosso caminho de destino mesmo, né? Aquilo que a gente veio trilhar. São 16, ao todo são 16 caminhos de Odoo, tá? E que a gente veio manifestar. Porém, para ajudar nessa manifestação, para a gente trilhar esse caminho de destino, existem as ferramentas, vamos dizer assim, que são 5 números. Esses 5 números podem ser iguais, tá? Tem até Odoo, normalmente quem tem um Odoo 9, as contas que dão, vai dar 9 em todas as áreas, mas aí é a interpretação em cada área que diferencia, sim, lógico, respeitando aquelas frequências. Então, você tem o seu caminho e tem as ferramentas para você entender como que você vai trilhar esse caminho, entendeu? Então, sim, assim, aí essas 5 ferramentas é a área do trabalho, que também fala muito das nossas ações, o nosso lado racional. O lado, que é o lado direito, que a gente fala. O lado esquerdo, que é a parte emocional. Nosso contato com as pessoas, nosso contato emocional. E também, que eu acho importantíssimo, com a espiritualidade. Como você lida com essa espiritualidade. Como faz para você se conectar com essa espiritualidade da sua forma. Seu Odoo de frente, que é como as pessoas te enxergam, tá? A energia que você emana para as pessoas, né? Sabe, quando você olha a pessoa já traz um posicionamento, né? Uma vibração. Então, tem o Odoo de frente, o Odoo de psique, que é a sua personalidade geral, né? Como que você veio se manifestar.
né, o seu campo astral junto com o seu racional, enfim, toda essa junçãozinha aí. E o Odu de pé, que é o que te impulsiona e o que te paralisa na vida, né? E todas essas 5 ferramentas mostram dessa forma como você vai seguir o seu caminho de destino, que é o seu Odu de placenta, né? Vamos elucidar aqui, que vamos dizer que tem 16 caminhos, tá? Que imagina 16 estradas, que para você chegar no seu ponto final, você tem a sua estrada X, tá? Exemplo, você tem lá a minha estrada é a estrada 3. Então, é a estrada 3 que eu vou trilhar. Porém, essas ferramentas vão me mostrar a forma que eu vou trilhar. Um vai ir andando calmamente, outro vai ir na fúria do louco, que quer fazer muita coisa, entendeu? Então, são várias formas de você caminhar. Então, o mapa, ele é um mapa mesmo. Ele mostra, ele dá direcionamento como você vai seguir nesse caminho. Para quê? Para você começar a se respeitar. Em cada área, a gente fala das suas polaridades. Aliás, todos nós, tudo aqui, né, nesse plano é dual. Tem o lado bom, tem o lado positivo e negativo. Porém, gente, muito importante é entender que o positivo não quer dizer que é bom e o negativo mal, tá? É algo assim, são as polaridades que você veio manifestar, porque não existe a gente ficar só numa polaridade positiva. Isso é ilusão, é sair da ilusão. Então, o mapa traz muito isso. Como que eu vou trilhar? Qual que é o meu aspecto positivo? Qual que é o meu aspecto negativo? Para você saber lidar com você. Para saber que aquilo que você acha muitas vezes feio, ruim, é algo que precisa ser olhado. E quando a gente acolhe tudo isso, fica muito mais leve caminhar, né? E agora, seriam as nossas sombras? E com certeza, são as nossas, você viu, são várias formas de dizer a mesma coisa, são as nossas sombras, né? Mas, e me diz uma coisa, Fê, qual a finalidade, assim, ó, qual a principal finalidade do mapa? A finalidade maior é autoconhecimento. Você aprender como você funciona, como você veio se manifestar nesse plano, né? E respeitar. Respeitar a forma que você veio manifestar, respeitar, né? Principalmente como tem essas ferramentas, fica muito mais fácil, vamos dizer assim, fácil, né? Porque a gente tem um racional que quer, né, que é durão, até entender esse processo todo demora um tempo, e cada um tem o seu tempo. E então o mapa, ele é para autoconhecimento, gente, e é algo eterno, tá? Eu falo porque eu fiz o primeiro curso, caiu várias fichas, aí eu comecei a aplicar isso, né, profissionalmente, comecei a fazer mapas, e aí, mesmo fazendo mapa de outras pessoas, como todas as frequências estão dentro de nós, né? Tudo isso vibra dentro de nós. Então, você se reconhece no outro e a gente magnetiza aquilo que precisa ser olhado, né? E tudo mais. Então, a finalidade maior é autoconhecimento, para você se respeitar, para você manifestar. Como tu falou das vibrações, todas estão dentro da gente, porque a gente faz parte do todo, né? A gente é uma parte do todo. Então, todas estão dentro, algumas mais fortes, outras menos, algumas a gente tem que trabalhar mais, outras menos, seriam mais ou menos isso? Com certeza. E assim, tem frequências que são mais evidentes na sua vida. E também explica muito o porquê, o processo que aquela pessoa está passando por tal situação, sabe? Por isso, sempre quando a pessoa vem fazer um mapa, eu pergunto qual é a sua intenção, o que você está passando nesse momento, né? O que fez você chegar até o mapa de Odu? E aquilo que ela me fala, gente, é impressionante. Eu olho o mapa e tá ali, tá explicado. E aí é muito mais fácil, a pessoa, ela começa a entender no seu próprio caminho que tudo que ela veio manifestar fazia parte dela, faz parte dela, né? Todas as partes, não tem nada que não seja dela, até o que é mais pesado, mais difícil e tudo mais, entendeu? Tudo faz. E essas frequências, né, igual eu comecei falando dos orixás, por quê? Os orixás estão nessas frequências, porque, na verdade, os orixás...
Os orixás, eles são frequências, né? E aí, cada número carrega um ou mais orixás, que é o que me mostra, que é uma mitologia, né? Que me mostra ali dentro daqueles arquétipos a frequência que a pessoa veio manifestar. Então, isso é porque é da cultura iorubá, mas se você for colocar em outros sincretismos e tudo mais, seriam outros arquétipos. Mas como nós somos brasileiros, fica muito mais, a gente está muito mais ligada com esse lado, né, africano, de matrizes africanas e tudo mais, então fica mais simples de entendimento quando a gente coloca essas frequências dentro de cada caminho, porque também é uma forma, né, de você mesmo ver aquela frequência e pesquisar, entender a história daquele orixá, enfim, é bem, bem bacana. Com certeza. Eu vou falar sobre uma situação que eu vivi quando eu fiz com você, não bem uma situação, mas assim, como eu me senti durante, porque eu realmente não tinha noção de como ia ser, né, não tinha ideia, mas eu falei, vamos ver, né, eu tô vendo que já tem gente curiosa aqui, né, a Amanda Zarneck escreveu, estou ansiosa para fazer o meu mapa de Odu. Então, assim, gente, quem quiser, aproveita, tá, porque a Fê tá com a agenda aberta, né? Enfim, toda a galera que vem aqui tá com a agenda aberta, né? Inclusive a gente com os outros atendimentos também. Mas vamos lá. O que acontece? Quando eu fiz o mapa, eu não tinha essa noção. E eu acho que foi até interessante isso, porque eu acho que a gente não vem já armado, né, daquilo que vai esperar. E eu achei muito legal, porque eu não tinha realmente conhecimento do que era. E conforme você começou a falar, porque a consulta ela é feita por vídeo, né? É engraçado porque você não sabe o que vai ser dito. E quando você começa a falar, a coisa começa a fluir, você começa a ficar assim, meu Deus, como que ela sabe sobre esse meu traço de personalidade, né? Então, assim, eu acho que ele funciona muito como esse autoconhecimento, porque a gente passa a se reconhecer naquilo que é mostrado através do mapa, e a gente começa a entender também o porquê de algumas posturas, o porquê que a gente age de determinada maneira. Então, realmente, a nível de autoconhecimento é muito legal. E essa coisa do não saber, eu acho que ajuda a evitar um pouco do preconceito, porque quando a gente divulgou, né, teve gente que entendeu que era mapa de Oxum, teve gente que entendeu que era mapa de Ogum, teve gente que entendeu que era mapa de Voodoo, um monte de coisa que não tem a ver, mas é pela sonoridade, né? E as pessoas têm medo, né, das religiões de matriz africana. Nunca ouviram falar, e muitas pessoas têm preconceito. A gente sabe que questão religiosa é muito difícil, né? Porque as pessoas, elas têm um preconceito, ou seja, elas criam um conceito de algo que elas desconhecem, né? Eu acho que é interessante, você comentou sobre a coisa de não vincular a questão religiosa, que é uma coisa que a gente luta para explicar no tarô também, que também não tem vínculo, enfim. Então, assim, eu queria aproveitar esse momento para falar sobre essa experiência que eu tive, que realmente me clareou muitas coisas, e até na parte sombra, porque na parte luz a gente adora, né? A gente vê lá, aí ela manda o resuminho pra gente depois, a gente fala, nossa, olha que legal isso, porque eu sou assim, eu tenho tal característica, mas aí a gente, logo embaixo já tem a sombra, né? O lado negativo. E quando a gente olha, a gente não quer olhar para aquilo, mas na hora que a gente olha, se a gente botar a mão na consciência, a gente fala, realmente, eu tenho esses traços, que não é algo frequente o tempo todo, mas em determinadas situações é como se fossem gatilhos, né? Que são acionados, assim. E eu achei fantástico. Então, assim, já divulgando. Para quem não fez ainda, faça, porque vale a pena, né? E não sei se você quer falar alguma coisa mais sobre esses pontos, assim, mas como consulente, né, que passei, eu realmente, assim, fiquei impressionada com as coisas que foram ditas, porque realmente eu me vi toda ali. E foi muito bacana, assim. Ai, que ótimo. E você tocou num ponto, né, nessa parte sombra. Vamos lá, nos aspectos negativos, né? Eu também sou psicanalista, então eu não vejo nada como realmente bom, como realmente ruim. Por quê? Até porque, gente, se a gente for ver a nossa vida, quantas coisas, aí vamos colocar aí, fazer uma reflexão. Quantas coisas que já passaram, que foi horrível, que gerou muita dor, porém,
depois de um tempo que as coisas se acalmaram, vocês entenderam o quanto foi necessário passar por aquela situação negativa. Para quê? Para se conhecer, para principalmente entender suas fortalezas, para entender as lições que aquilo trouxe para o seu caminho, né? Então, assim, quando a gente fala desse negativo, a gente fala sobre isso. Fala sobre aspectos que são necessários a gente passar para o nosso próprio aprendizado, né? E assim, tem muitas coisas, muitas sombras também que a gente olha e já reconhece, tá tudo ok. Tem muitas coisas ali, até aí, então, numa sessão de Odu, dá para saber se a pessoa está mais, vamos dizer, positivado ou mais nesse caminho negativo. Por quê? Vou dar um exemplo próprio, tá? Eu sou um Odu 3. No aspecto negativo, eu tenho a depressão. Ou seja, quando eu entendi que a depressão não era algo que eu ia curar e sim fazia parte de mim, a cura vem através do, vamos dizer assim, da consciência do que me levou para a depressão, sabe? Que é o quê? Querer abraçar o mundo, querer ser a boazinha, querer fazer tudo para todo mundo. Ou seja, eu fui me esquecendo, e aí caí nessa depressão. Então, hoje eu tenho a consciência, o Odu me trouxe essa consciência aqui. A depressão faz parte da minha polaridade negativa e que se eu não me cuidar, é para lá que eu volto, entendeu? E quando você tem esse autoconhecimento, você já vai sabendo como você caminha na vida e você sabe o que é que te leva para lá. Então, agora, antes de eu fazer qualquer coisa para querer agradar, eu lembro dessa Fernanda, porque eu já tive depressão desde muito nova, eu meio que cresci já com depressão, já foi uma coisa encruada em mim, porque tá no meu caminho, mas quando a gente entende, a gente acolhe isso, a gente não vê mais como algo ruim, e sim como um aprendizado, porque eu precisei passar por tudo isso para hoje poder atender os meus clientes, sabe? Então, tudo é um processo. Então, quando a gente fala desse negativo, é sobre isso, assim, entender como você funciona para realmente não ir para esse negativo. E aí é dessa forma também, porque tudo é muito perfeito, gente. Quando eu comecei a fazer o mapa, eu falei, gente, tá tudo certo mesmo, sabe? Por mais que a gente ache que tá errado, não, tá tudo certo. Porque até né, tem odus que tem o lado negativo de muito ostracismo, de ir por um buraco muito profundo. Porém, esse buraco é o melhor lugar que ele vai estar. Porque dali não vai passar mais para baixo. E sim, dá um impulso para ir para essa luz, vamos dizer assim, nos aspectos positivos. E Lu, eu vou te contar que é muito mais, as pessoas se reconhecem muito mais nesse negativo do que no positivo. Sim. Porque quando eu falo, você tem noção que são polaridades, que toda essa potencialidade negativa que você tem, também é a força desse seu positivo. Então, pensa quando você começar a colher esse negativo, usar como uma mola propulsora para ir para esse positivo. Você voa. Prospera aspectos, entendeu? Então, assim, é algo que eu comecei a perceber que o quanto as pessoas não reconhecem nesse positivo, não se acham merecedoras ou, por conta da situação atual, acha que, nossa, imagina, você acha que eu tenho tantas potencialidades assim? Então, infelizmente, mas isso, né, o meu papel como terapeuta é o que eu mais gosto de fazer, é trazer ela para entender, para a pessoa entender que ela tem muitas potencialidades, sabe? Por isso esse trabalho de autoconhecimento, né, é constante. Até hoje, vira e mexe, eu pego o meu mapa, eu estou enroscada em alguma coisa, porque, como eu disse, é ilusão a gente achar que vai estar sempre no positivo, isso não existe, precisamos dessas polaridades para caminhar, né, um pezinho, a gente não anda só com o pé esquerdo, tem que andar com o direito também, para ir caminhando, né, e às vezes a gente tropeça, mas está tudo certo.
Mas, às vezes, eu estou tropeçada, daí exemplo. Eu estou com alguma questão do profissional. Como que eu faço? Daí eu vou lá na minha área do profissional, vejo as minhas frequências, o que que eu não estou manifestando, o que que eu estou deixando, daí eu vejo nas polaridades negativas, o que que eu estou dando mais força. E quando eu sei que eu tenho, eu olho aquele meu Odu, eu falo, caramba, eu estou aqui nesse negativo, sabendo que eu tenho tudo isso. Não, vamos lá, Fernanda, eu mesmo me impulsiono, sabe? E é isso que eu trago nas minhas sessões. E é tão difícil as pessoas se reconhecerem divinos, se reconhecerem que tem todas as potencialidades, sabe? Ver que faz parte do processo, esse positivo e negativo, mas olha, é muito, muito assim, impressionante o quanto as pessoas não reconhecem que são merecedoras de ir para todo esse positivo, assim, de trilhar coisas mais positivas, de terem mais coisas, sabe? De receberem mesmo do universo, lógico, por mérito delas, sempre. É mais uma ferramenta que coloca a gente na autorresponsabilidade, né? De entender que a gente vem para cá com os nossos acordos espirituais e que se a gente não se movimentar para chegar nas nossas potencialidades, do nosso lado sombra vai gritar e as consequências vão vir para a gente, né? Isso. E pelo que eu estou entendendo, deixa eu ver onde é que está meu microfone. E pelo que eu estou entendendo, tu está nos falando que o mapa nos ajuda a acolher nossas sombras, a nos reconhecer as sombras, a trilhar um caminho, né? Assim, com mais... Leve. Como é? Mais consciência. E também mais consciência. Saber que não, eu tenho que trilhar isso aqui, eu tenho que... Seria nesse sentido, teria mais alguma coisa que ele nos ajudaria? Eu não sei se tem um outro aspecto no mapa que ajudaria também. Tu falou também do profissional, como que ele poderia nos ajudar no lado profissional? Então, na verdade, é que você vai entendendo como você funciona, né? Vai entendendo como você veio programada, né? E você vai se respeitando. Então, quando você realmente entende que, caramba, eu sou tudo isso, você vai se respeitando. E isso é em todas as áreas da sua vida, né? Então, você vai trilhando ali o seu caminho, se respeitando, entendendo que, principalmente nesses processos negativos, faz parte. E assim, tá, o que eu vou fazer com tudo isso? Entendeu? Para quê? E a Lu tocou num ponto muito primordial, porque assim, não existe mudança sem a própria pessoa saber que está tudo nas mãos dela. Porque não adianta você saber de tudo isso e não fazer o seu movimento sendo que você tem sim capacidade e potencialidade para manifestar. E se fosse santinhos, aí se a gente fosse santo, não estaria aqui, né? Então, exatamente. Óbvio que a gente tem... Pode falar. Desculpa. Karina. Não, a gente tem esse lado sombra, porque, gente, quantas reencarnações a gente já passou? Quanta coisa a gente já fez? A gente nunca foi anjo. A gente, quem sabe, um dia vai chegar lá. Estamos no processo. Então, temos muita coisa para limpar, para aprender, para crescer, para se reorganizar, né? Então, é maravilhoso ter um norte e saber o que eu posso fazer para melhorar nesse sentido. Eu estou achando fantástica essa ferramenta e, com certeza, nós vamos fazer o meu. Né? O Jorge Casseb, ele fez muita besteira se eu tá dentro. E mais uma vez interrompi a Lu. Parei, Lu, pode falar. O Jorge Casseb fez um comentário justamente ligado a isso, né, que a gente está falando da responsabilidade, do processo. Ele colocou aqui e nos faz perceber que parte de você, que parte você está do seu processo. É libertador, né? Ele comenta. E é bem isso mesmo, porque uma coisa é você vir para cá. Né? Quando eu falo vir para cá, é vir para cá, para essa vida, sem a consciência do que a gente tem para cumprir, porque a gente vem, né, com o chamado véu do esquecimento, que é o presente também que o universo dá, porque determinadas coisas, se a gente souber, é muito fácil a gente superar, né? Então a gente precisa também disso para poder ir por conta própria, mas a gente ter ferramentas que ajudam a gente a se perceber melhor é muito importante.
né? E isso é o que a gente tem batido na tecla cada vez que vem alguém trazer uma terapia diferente, porque todas elas, cada uma à sua maneira, elas trazem justamente esse foco no olhar para si, entender quais são os caminhos que você precisa percorrer, por que que você tem determinadas coisas que são mais difíceis, determinadas coisas que para você são mais fáceis, tudo isso tem a ver com aquilo que a gente vem para cumprir. E com certeza não é só o que é mais fácil, né? A gente é resultado de tudo que a gente já viveu e isso vai ser assim, eternamente para todo mundo, né? Que a gente traz, né? Isso. Lógico, com certeza. E nem tu falou do véu do esquecimento, também muitas pessoas nem suportariam saber o quão ruim, o quanta coisa ruim ela já fez e passou, né? Então, realmente Exatamente. É muito mais fácil a gente conseguir passar por alguns processos que precisamos sem ter essa lembrança tão nítida, né? Apesar de quantos karmas a gente teria para resolver e a gente não resolveria se soubesse o que aconteceu, né? Às vezes com uma outra pessoa junto ali. São muitas questões, né? Mas alguns pontos eu acho que são muito importantes. E mapas como esse que dão esse direcionamento, eu acho que são uma luz. E quem tem a oportunidade de fazer é um presente, assim, é uma oportunidade, né? De você vivenciar o seu processo na plenitude daquilo que você veio para fazer, né? Sem a gente se esquivar tanto do caminho. Eu acho que é muito importante. O universo, ele é muito sábio, né? Eu acredito que essa divindade, esse Deus Supremo, enfim, cada um tem um nome para dar para essa energia que comanda as coisas, né? Que não está no nosso controle, é muito sábio. E usa diversas ferramentas para trazer esse caminho do autoconhecimento. Por quê? Como eu disse, eu também tenho a numerologia kármica que falam das mesmas frequências, só que de formas diferentes. Né? Então, quem gosta de astrologia vai para o mapa astrológico. E se você bater tudo, que é o que eu já fiz, mas eu sou muito curiosa, sempre fui. Eu já fiz registro akáshico, os mapas astrológicos, as numerologias N, numerologia, e enfim, já fiz várias coisas. E aí eu vou bater tudo, são as mesmas frequências, só que faladas de maneiras diferentes. Então, assim, não existe melhor, não existe pior, não existe milagre, tá? Porque tem gente que em uma sessão de mapa de Odoo transforma a vida dela. Tem gente que ali é o primeiro contato com esse autoconhecimento, não vai entender nada, mas eu, né, no caso, o mapa de Odoo foi já aquele... Nesse véu aí, né, de esquecimento, foi um furinho que vai fazer se abrir um pouquinho mais. Então, cada um está num processo da vida. Mas, como eu digo, ninguém chega no mapa de Odoo à toa. Porque o que eu percebi, né, primeiro na minha vida, por conta do curso de mapa de Odoo, que já é uma virada, porque mexe muito frequencialmente, né, com tudo. E depois, fazendo os atendimentos, as pessoas começaram a me relatar. Fernanda, não sei o que aconteceu, mas depois parece que as coisas começaram a se movimentar. Por quê? Antes tinha, né, esse véuzinho que não deixava ela enxergar, né, o próprio caminho, não deixava reconhecer as próprias potencialidades, e aí não tem como a gente desver o que viu, né? Então, automaticamente faz esse movimento, mas mexe mesmo, porque a gente está falando das suas frequências, a gente está falando da sua vida, está mexendo em todas as áreas da sua vida, por mais que o seu problema for no trabalho, mas a gente conversando, eu vejo que, na verdade, o problema dela, o princípio de tudo está no alto valor da pessoa, não se autovalorizar, que também, provavelmente, obviamente, vai estar ali nas frequências dela. Então, assim, é fantástico, né, o quanto o universo traz essas ferramentas e a gente sabendo utilizá-las, né, e com responsabilidade, com essa autorresponsabilidade, é fantástico, assim, assumindo quem é de verdade. O mapa, ele faz isso, ele mostra como você é e você, né, com essa consciência, cada vez mais vai assumindo cada vez mais o seu papel, né, se tirando das caixinhas onde você se colocou, onde a sociedade te colocou, entendendo que você é único, insubstituível, e assim, por mais que
uma pessoa tem o mesmo mapa que você, igualzinho. Gente, o primeiro mapa, olha só, eu costumo dizer que eu chamo Fernanda Cristina, né? Nome já de novela mexicana. E tudo que acontece comigo tem que ter um auê. O primeiro mapa que eu fiz na minha vida era exatamente igual ao meu, e a pessoa não tinha data de nascimento igual a minha, para você entender que pode dar isso. Igual, eu falei, gente, agora eu vou ter que me ver de vez mesmo. E assim, para você entender que, mas ela estava no processo dela e eu no meu, entendeu? Porque o que vai, cada um tem uma forma, cada um tem um temperamento, aí que entra mais autoconhecimento mesmo. E cada um tem um temperamento, tem um elemento, né? Os 4 elementos. Cada um tem um mito pessoal que veio manifestar. Aliás, em falar em mito pessoal, gente, mapa de Odu não fala qual orixá você é de cabeça. Isso só quem faz é um sacerdote da religião, tá? Tem gente que confundiu aí as bolas já. Pois isso é a primeira coisa que eu falo nos meus atendimentos, é diferente, tá? O mapa de Odu veio mostrar como você veio caminhar, as frequências que você veio manifestar, né, em cada área da sua vida e no seu caminho de vida. E se não me engano, os mitos pessoais a parte divina que você veio manifestar, né? As características divinas, o arquétipo que você veio manifestar. Isso só quem pode falar é um sacerdote dentro da religião mesmo. Tá? Eu deixo isso bem claro. Entendi. Mas dentro do que você fala bastante em frequências, mas essas frequências, elas têm ligação com os orixás ou não? Por quê? Orixás nada mais é do que frequências. Cada orixá representa uma frequência. Exemplo, quando eu falo para você amor, do sentir, sabe? Da comunicação, tudo isso são frequências. E os orixás, tem orixás que têm umas frequências, vou pegar aqui, como eu falei, do sentir Oxum. Oxum, ela é um orixá dona de todos os sentidos. Tudo que você sente é Oxum. É uma forma de descrever a frequência, entendeu? Porém, a gente coloca um nome, mas você sente. Sim. Então, por mais que uma pessoa de outra religião que não acredite e tudo mais, está sentindo algo, tem ali a manifestação de Oxum, sabe? E aí tem os aspectos positivos e negativos. Você entendendo esse mito que está dentro do seu caminho, porque também é algo que eu sempre dou para as pessoas estudarem, porque normalmente as pessoas que procuram e tudo mais já está aberto, né? Mais aberto aí de conhecer coisas novas. E eu falo, eu incentivo muito, né? Essa coisa de, vai correr atrás, não é só o que eu digo. O que eu disse é a parte de mim que pode te trazer algo, mas você tem muito mais para descobrir. E só você pode descobrir, sabe? Dando mesmo poder para a pessoa e tirando de mim. Eu só sou uma ferramenta para trazer um pouquinho aí do caminho dela. Porém, só a única pessoa que vai trilhar e vai manifestar é a própria pessoa. Então, a própria pessoa tem que pesquisar ou procurar outras coisas, ou procurar outros terapeutas, para ir se encontrando mais. Independente do outro, do externo, é com ela, só ela que pode sentir tudo que ela precisa manifestar, sabe? E aí, como tem os orixás, eu falo, se você sentir curiosidade, pesquisa sobre, vai ver as historinhas, porque os itãs, né? Esses itãs são as histórias fala uma historinha, e aí, que é daquele orixá. E é muito engraçado que você se reconhece nessas historinhas. Algum ponto você vai se reconhecer ali, sabe? Ou negar. Aí que é legal também, porque tem gente que está na negação. E aquilo que incomodar, é isso que tem que olhar. Por que eu estou incomodada com isso? Sabe? É muito legal, gente. E como tu falou que nós temos todas as energias, então nós temos todas as vibrações de todos os orixás, mas tem assim aquela em que eu me conecto mais ou não tem nada a ver? Tipo assim, eu sinto mais assim a energia de Ogum, eu sinto mais a energia de Iemanjá, eu me sintonizo mais com essa, tem alguma coisa a ver com a minha personalidade, tem alguma coisa... Como que é relacionado essas energias, essas frequências? Dentro do Odu, você
você vai se relacionar por áreas da sua vida e também o que você veio manifestar. Tem lá um orixá ou mais de um orixá que você vai vendo as frequências, você vai se reconhecendo nisso. Porém, igual você falou, de eu me familiarizar, isso dá muito mais por conta do seu orixá de cabeça, como eu te disse que é diferente, tá? Dos orixás aqui dos caminhos, porque os orixás, eles caminharam também. Eles tiveram, vamos dizer assim, uma vivência, tiveram experiências. E são essas experiências que nós viemos trilhar também. Por isso eles carregam essas frequências que nos mostram como que funciona a coisa. E você entendendo essas frequências do orixá, você coloca isso em determinado exemplo. Eu tenho Xangô no meu trabalho. E é verdade, eu tenho mesmo. Tenho Xangô no meu trabalho. Xangô é da justiça. Sim. Ele é o justo. Então, eu sou uma pessoa, por ser de elemento terra também, que demora um pouco mais para digerir as coisas. Se eu achar que eu estou enganando, se eu achar que não está bom, se eu achar, enfim, qualquer coisa que esteja sendo injusta, ou com outro ou comigo, eu não faço. Entendeu? Não vou fazer. Nisso, sim, nessa polaridade negativa, eu posso até ficar um pouco emperrada de querer a perfeição e não agir. Mas eu sempre vou ser justa naquilo que no meu trabalho. Então, entendeu? Pois essa frequência é mais forte em você. Tipo assim, é uma frequência que você veio mais para trabalhar, ou que vem mais assim que tu já traz de outras vidas, alguma coisa nesse sentido? Desculpa, eu tô tentando entender, né? Não, você está confundindo só em questão do orixá, de que você veio manifestar como mito pessoal, que são os orixás de cabeça, que isso só um sacerdote pode te falar, tá? Eu, na minha vida, eu não tenho nada de Xangô, vamos dizer assim. A forma da Fernanda caminhar pelo meu caminho de destino não é de Xangô. Entendi. Essa frequência é no meu trabalho. Tá, entendi. Então, respeitando isso no meu trabalho, eu vou respeitar o meu caminhar, mas eu vou manifestar como um 3, que é Ogum e Obaluaê, junto. Entendi. Tá? É outras frequências. Eu não quero entrar em nenhum outro, porque são muitas coisas, né? São muitas frequências. Mas eu sabendo que dentro do meu trabalho eu tenho essa coisa da justiça, eu começo a me respeitar e fazer ali os movimentos de assumir, principalmente, gente, uma coisa muito... Quando eu falo da gente ter mais dificuldade de assumir o nosso aspecto luz, né, do nosso aspecto positivo, é justamente isso. Eu não me via uma líder. E Xangô é muito, né? Ele é um rei, ele é do reinado. Então, eu não me via como uma líder. Nossa, é algo assim, eu faço terapia também, né? E foi algo assim que vira e mexe, eu tenho que estar olhando para isso, porque eu não assumo o meu papel. E quando a gente não assume, a gente não manifesta. Porque se eu vim com essas frequências para manifestar e eu não quero manifestar, eu não estou exercendo o meu papel que eu vim manifestar. Entendeu? Então, aí você entendendo isso e fala, beleza, então, aí você vai para os aspectos negativos. O que é que eu estou, né? Por que eu estou manifestando, não estou manifestando? O que eu não estou assumindo aqui? Que sombra que eu não estou olhando? Que sombra que eu não estou acolhendo? Então, é maravilhoso, é um autoconhecimento. Você vai vendo coisinhas e vai colocando, assim, na sua vida, né? Por áreas, assim, lógico. Tenho a forma de manifestar nesse meu caminho de destino, porém, sabendo essas frequências em cada área, fica mais leve a coisa. E quem quiser fazer o mapa de Odu contigo, como é que faz? O mapa, ele pode ser presencial, eu tô aqui no Tatuapé, tá? Ou online, mas 90% das minhas sessões são online, que eu atendo bastante gente do mundo inteiro, praticamente, né? E aí, é só marcar. É uma sessão que dura em torno de 1h30, tá? É uma sessão onde, antes de fazer o mapa, antes de fazer assim, antes do horário, eu faço antes o mapa. Por quê? Sempre vem muitas frequências para mim,
né? Então, lógico, porque respeitando o seu número, as suas frequências, eu faço e sempre vem alguma palavra que fica ali na minha cabeça, daí eu vou escrevendo, certo? Então, antes tem toda uma preparação. Eu me preparo para me conectar com a pessoa que eu vou atender. Né? Totalmente personalizada. Como eu disse, pode ser uma pessoa com o mesmo do que eu, só que ele está em outro momento, tem uma outra vida, tem um outro contexto. Então, eu respeito muito isso, e é isso que eu trago muito para o meu trabalho. Respeitar a sua trajetória, né? Respeitar como você veio configurado. E aí, nessa sessão, é uma sessão, né, por videochamada, onde eu vou explicando área por área, vou explicando as polaridades, não explico todas, por quê? É caminho de destino. É desde quando você encarna até o seu desencarne. Por isso que é muito importante a sessão. Porque na sessão, né, na minha sensibilidade como terapeuta, e também a pessoa vai trazer ali o que quer, né, se tem alguma questão mais em evidência, ela já pode trazer, nossa, estou com dificuldade no meu trabalho, os relacionamentos, enfim. Ou a pessoa chega e nem sabe, não, só quero conhecer. Então, aí que eu uso muito da minha intuição como terapeuta, para quê? Para respeitar o que veio para mim antes, que eu anotei, e ir passando para ela. Porque vai ter polaridades, vai ter coisas que você já superou na sua vida, né? Porque coisa que você passou lá na adolescência, na infância, e que não faz mais sentido eu ficar passando ponto por ponto, porque é coisa que você já sabe, já superou. Então, na sessão vem o que você precisa no momento, sabe? E aí a gente vai conversando área por área, eu vou falando, né, respeitando as suas frequências, e depois eu mando um arquivo com as polaridades, tá? Também, e junto, como eu também tenho a numerologia kármica, e como eu disse, é a mesma coisa, só que explicada de maneiras diferentes, mas só que na numerologia kármica dá alguns dados a mais, como a encarnação atual da pessoa, se tem frequências de karma. Porém, é mais para nível de curiosidade e para eu entender mais essa pessoa. Por quê? No final, quando eu falo da encarnação, eu faço questão de ler, né, as polaridades que faz parte dos arcanos maiores do tarô, para ela ver que ponto por ponto, de outro tipo de numerologia, a gente falou tudo dentro do Odu, entendeu? Então, é mais uma confirmação para a pessoa falar, caramba, duas coisas diferentes, feitas por dois estudos diferentes, que não se cruzam, né? Mas que traz as mesmas frequências, para entender, gente, eu vim como eu tinha que vir e tá tudo certo, entendeu? Nossa, e também uma forma de autoconhecimento, né, e tudo mais, para entender, porque tem almas que são mais jovens, né, encarnado há menos tempo, tem outra que já está praticamente na última encarnação, porque dentro da numerologia kármica, né, como respeito os arcanos maiores do tarô, então são 22 oportunidades de encarnar em planeta Terra, e tudo isso. Ai, Fê, que legal. É muito legal. A gente adorou, assim, aprofundar mais, né? Eu até peguei, antes de falar com você, o meu resumo ali, para dar uma olhadinha, né? Falei, vou pegar ele com calma de novo, para ler, para dar uma aprofundada. Mas, assim, eu acredito que tenha clareado para as pessoas que estavam com dúvida. A live vai ficar gravada, então a gente queria desde já agradecer a você pela disponibilidade, porque você aceitou logo de cara, agradecer por compartilhar, né, de forma tão generosa com a gente isso, né, lembrar que a Fê tá com a agenda aberta, então vocês podem mandar direct para ela, tem seu WhatsApp na bio, no seu perfil, tem, então adicionem ela, para que vocês possam entrar em contato, né? Vale muito a pena, eu fiz. Carlinha vai fazer em breve também. Mas eu queria já agradecer, porque vai cair a live daqui a pouquinho, né? Então a gente já queria passar os agradecimentos, agradecer a quem ficou com a gente aqui até agora, né? Depois essa live vai para o YouTube também, no perfil do Elas e o Tarô, né? E vai estar disponível no perfil da Fê também. O pessoal está agradecendo, muito legal, amei. Temos gratidão, Fê, antes que caia, adorei, amei. Gente, obrigada, Carlinha, pela parceria.
Diga, Fefe. Muito obrigada pela oportunidade. Lógico que eu ia aceitar, eu amo falar sobre o Odoo. É mais uma ferramenta mesmo para elucidar mais, trazer essa consciência, né, para todos vocês. E qualquer dúvida, é só me chamar no meu perfil, vai ser uma honra atendê-los. Eu amo fazer esse trabalho, faço assim com todo o amor do mundo, porque não tem coisa melhor do que mostrar para as pessoas que tem tantas coisas boas para descobrirem, né? Então eu faço com, nossa. E eu posso, será que vai dar tempo de falar mais alguma coisa? Tem 14 segundos. Quem tiver interesse